Prefeitura de Manaus libera a ponte do bairro de Educando. Max Teixeira terá interdições neste fim de semana para avanço de obras do viaduto do Manoa. Governo do Amazonas lança campanha Natal Solidário. O boletim epidemiológico da Covid-19 da FVS destaca a estabilidade da doença no Amazonas em patamares elevados. Mega Sena pode pagar 75 milhões hoje. Auxílio emergencial. Parcela do auxílio emergencial entra na conta neste domingo a nascidos em janeiro. Receita abre consulta a lote residual de restituição na próxima segunda-feira. Presidente Jair Bolsonaro visita o Amapá e assina medida que isenta do pagamento da conta de luz atingidos pelo apagão. STJ cria grupo para elaborar políticas de igualdade racial. Motorista de Uber é assassinado em posto de gasolina na entrada do Manoa. Jornal da Manhã, 71 anos no ar, está começando agora. 5:33 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Dia de sol com muita nebulosidade no decorrer do período. 20 milímetros de precipitação pluviométrica é o que prevê o Instituto Climatempo para hoje, com 83% de probabilidade. Umidade relativa do ar em 84%. A temperatura no momento está na marca dos 24 graus centígrados. A máxima não deve ultrapassar os 30 graus centígrados. Sábado, 21 de novembro. Dia da apresentação de Nossa Senhora. Também é o Dia Nacional da Homeopatia e o Dia Mundial da Televisão, instituído pela ONU. Já se passaram 326 dias do ano e faltam agora 40 para terminar 2020. E esta é a edição de número 85.002 do Jornal da Manhã. O que diz a história? Fatos acontecidos nesta data. INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, era criado por decreto-lei em 1966. O Congresso aprovava em votação de 2 dias a reforma partidária, decretando o fim da Arena e do MDB, isto em 1979. O Brasil é o 4º país do mundo em casos de AIDS, segundo a OMS, em 1986. Os aeroportos de Manaus, o Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Agora 5:35 em Manaus. Local. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jean Santos, e bom dia você, ouvinte do Jornal da Manhã da Rádio Difusora do Amazonas. Vamos às notícias. Neste sábado e amanhã, domingo, o trânsito na Avenida Max Teixeira, na zona norte de Manaus, será interditado nas proximidades do complexo viário Professora Isabel Vitória, em fase final de construção. O trecho afetado é o de acesso ao Conjunto Manoa. Durante a interdição, para realizar a última etapa do recapeamento das alças viárias que darão acesso aos conjuntos Mundo Novo e Manoa, as linhas de ônibus também sofrerão desvios. A interdição no sábado será no sentido centro-bairro e no domingo no sentido bairro-centro, iniciando às 7 horas e se estendendo até às 18 horas. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, devem estar no local para orientações. O recapeamento executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura SEMINF ocorrerá no trecho entre a Rua Santa Cecília e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. No sentido centro-bairro, no sábado, ou neste sábado hoje, portanto, o desvio do trânsito tem início na Travessa Santo Isidoro, saindo na Rua Astrolábio Passos à esquerda para dar acesso a Max Teixeira e assim seguir o fluxo normal. No decorrer do dia, quando o asfaltamento avançar na avenida, o desvio será feito à esquerda em direção às avenidas Francisco Queiroz, acessando por baixo do viaduto em construção, Manuel Belém e Atroariz, saindo na Avenida Max Teixeira. 5:36. 45 anos depois da inauguração, a ponte Antônio Plácido de Souza, que interliga o bairro de Educandos ao centro, na Zona Sul, recebeu a sua primeira revitalização total e foi oficialmente entregue nesta sexta-feira. Vereado municipal pelo Dia da Consciência Negra, pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. A nova estrutura, que já estava liberada para o tráfego de veículos desde o dia anterior, por determinação do próprio prefeito, integra o projeto de reforma e manutenção de pontes realizadas nos últimos anos na cidade. É uma obra que tem um peso histórico muito grande. É uma obra que
nos dá uma enorme alegria, porque ela se junta às imensas obras que nós temos pelo centro da cidade, pela periferia, os 2 anéis viários que estamos, um já feito e o outro para entregar nos próximos momentos, enfim. Agora, eu olhava para essa ponte e eu dizia, eu tenho que fazer essa ponte. Essa ponte de Educandos não pode ficar aos pedaços como ela estava. Então está aqui a ponte de Educandos, é mais um compromisso cumprido, e esse nem estava escrito, era um compromisso comigo mesmo, com a minha consciência, entregar um patrimônio histórico para o povo dos Educandos, para o povo de Manaus, que circula por aqui e vai circular livremente por aqui o tempo todo. Sobre as linhas de ônibus que circulavam pela ponte de Educandos antes da intervenção, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informa que está em andamento um estudo para que as linhas voltem a circular gradativamente a partir da próxima semana, seguindo o antigo itinerário. O projeto de reforma e manutenção de pontes já recuperou passagens nos bairros Nova Esperança, Alvorada e Nova República, além de 2 pontes na Avenida São Jorge e na Avenida Brasil e a da Rua Cecília Meirelles. A Comissão de Gênero e Raça do Ministério Público Federal no Amazonas promove o evento Mulheres, Terreiros e Direito à Cidade na próxima quarta-feira, dia 25, às 16 horas, pelo canal do Ministério Público no YouTube. O encontro online une as comemorações pelo Dia da Consciência Negra e pelo Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher e tem o objetivo de discutir sobre as formas de violência às quais mulheres que ocupam esses espaços estão sujeitas, além de como implementar medidas que visem assegurar a igualdade de oportunidades e tratamento entre homens e mulheres e combater a discriminação de gênero e raça. Comunidade Católica do Cacau Pireira celebra hoje o 50º da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. J. Rai tem os detalhes. O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e o arcebispo emérito Dom Sérgio Castriani celebram às 10 horas da manhã de hoje em Cacau Pireira a missa solene em comemoração aos 50 anos da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, fundada em 1970 pela freira italiana Bruna Coderni, conhecida como Irmã Bruna, e inaugurada pelo titular da arquidiocese à época, Dom João de Souza Lima. Irmã Bruna, pertencente à congregação das franciscanas missionárias de Maria, também fundou o Clube de Mães, capitaneou as construções de uma casa paroquial e um posto médico na vila de Cacau Pireira, as capelas de São José na Olaria Brito e de Nossa Senhora Aparecida no Caldeirão, com a ajuda de moradores e lideranças da época. O padre Cândido Cocavelli, responsável pela paróquia de Cacau Pireira, destaca a importância da celebração do 50º da igreja. Os 50 anos da construção desta igreja é elevar a Deus os nossos agradecimentos por tanta vida empenhada e por tanta gente dedicada na obra da evangelização e na promoção humana. Vamos fazer uma bonita celebração, fazer memória, agradecer e depois vamos tomar junto uma refeição. É preciso se alegrar em meio à dor. Também fazemos memória de tantas pessoas que partiram e que se despediram de nós nesse período tão doloroso que tem sido a pandemia. Manaus 5:41. O governo do estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais do GPE, concluiu nesta semana a construção de 3 praças do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Pruzamir, no bairro de São Raimundo. As praças estão localizadas nas ruas Vigílio Ramos e Boa Vista. Os espaços são equipados com playground infantil, academia ao ar livre, arborização, bancos e mesas. Esses tipos de intervenção no programa visam criar novos espaços bem estruturados e agradáveis para o convívio social, prática esportiva e de lazer para adultos e crianças, tudo com o objetivo de melhorar o bem-estar social da população. A Polícia Militar, juntamente com a diretoria do Colégio Militar da Polícia Militar 7, o CMPM7, realizou solenidade alusiva do Batalhão Escolar ano 2020 e formatura da Legião de Honra do ano de 2019. O evento ocorreu na sexta-feira no salão interno do colégio, situado na Avenida Cássia Negra, bairro Lago Azul. Na ocasião, os alunos destaques foram premiados com diplomas e medalhas do mérito intelectual por terem alcançado as maiores notas em 12
2019. Foram agraciados também com insígnias, postos e graduações os alunos com maiores notas em suas respectivas séries. Já imaginou entrar em um hospital e ser recepcionado e conduzido até o consultório médico, posto de exames e medicação? Essa é a missão dos fluxistas, figura que passa a fazer parte da rotina diária dos 3 grandes hospitais de pronto-socorro da Secretaria de Estado de Saúde aqui no Amazonas. A ação implantada pelo Programa Saúde Amazonas pretende reduzir a superlotação nos hospitais e pronto-socorros e levar atendimento ágil e urbanizado à população. A estratégia é executada nos hospitais de pronto-socorro 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio, por meio do projeto LIAN nas emergências, que está em implantação nos pronto-socorros na rede estadual de Manaus, em parceria com o Ministério da Saúde e o Hospital Sírio-Libanês. O fluxista, papel desempenhado no 28 de agosto pela enfermeira Maria do Socorro Tinoco, controla e monitora os tempos e as pendências de cada paciente no setor, fazendo com que o tempo de permanência desses pacientes seja o menor possível e que sejam atendidos com qualidade e segurança. Em reunião realizada na sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, representantes do Sistema Prisional do Amazonas e da Universidade Estácio de Sá deram início às tratativas do termo de cooperação técnica que prevê a implantação de polos de ensino superior à distância nas unidades prisionais. A primeira fase do projeto de educação inserido no programa promovido pela SEAP em parceria com a corregestora EVV, Libertando o Saber, iniciou no primeiro semestre deste ano, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage. Na época, 15 reeducandos estavam matriculados. Hoje, esse número chega a um total de 30. A apresentação dos 96 aprovados no concurso público de 2018 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, convocados nesta semana, iniciará na próxima segunda-feira, nos turnos da manhã e da tarde, na sede da pasta, localizada na Avenida Valdemiro Lustosa, número 250, bairro do Japim. Na ocasião, os professores aprovados realizarão a entrega dos documentos originais e cópias solicitados para posteriormente tomarem posse. Em razão das medidas de combate ao novo coronavírus Covid-19, o atendimento será realizado por senha, que será distribuída na portaria da Secretaria com um quantitativo de 40 por turno. Pela manhã, o atendimento acontecerá entre as 8 e as 11h30 e à tarde das 13 às 16h30. Não serão permitidos acompanhantes para esse atendimento. 5h45 em Ibanão. A programação deste fim de semana na área cultural começa com o Dia da Consciência Negra como tema. Neste sábado às 19 horas no Teatro da Instalação, Rua Frei José dos Inocentes, aqui no centro, o Corpo de Dança do Amazonas apresenta a mostra de solos, os 21, que conta com 21 criações artísticas que traduzem a resistência e a necessidade de sobreviver a uma pandemia. Proposta pelo diretor da companhia, Mário Nascimento, busca oportunizar aos integrantes do CDA a exibição de seus trabalhos e potências criativas por meio de seus corpos versáteis, destacando em cada fonte um universo particular. A mostra é gratuita. As vagas disponibilizadas já foram preenchidas. No Teatro Amazonas, às 20 horas, a Associação Belas Artes do Amazonas, ou Belarte, apresenta o musical Cats in Belarte, a história dos gatos Gelico, que se reúne uma vez ao ano para que o líder do grupo escolha apenas um deles para visitar um lugar melhor. Entre os personagens mais marcantes estão Munco Strap, o narrador da história, Grisabella, de Glamour the Cat, e o velho Deuteronome, o líder dos gatos Gelico. A classificação é livre e o ingresso custa R$50 e é preço único. O domingo terá atividades variadas durante todo o dia. A partir das 7 horas, tem mais uma edição do Café Criativo no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na Bola da Suframa. A programação reúne o tradicional café da manhã regional com a assinatura da Rota dos Chefes. Há uma atividade cultural. O acesso é gratuito e os participantes também podem visitar os espaços do Centro Cultural. No Teatro Amazonas acontece a Mostra de Teatro Interarte, que chega à 13ª edição, com espetáculos teatrais e apresentações musicais, resultados das aulas e pesquisas realizadas por professores e alunos da Escola de Teatro. As sessões vão acontecer nas 9, 14 e 19 horas. Na programação, espetáculos como a Flautinha de Uirá, Quem Roubou o Branco do Mundo, Só Que Não, Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, Dia
sol a sol e turbulência. O deputado estadual Cabo Maciel destacou nesta semana a visita que fez à Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA, confirmando a liberação de R$1,5 milhão de emenda parlamentar de sua autoria para a construção de uma rampa e de um abrigo capaz de atender os produtores rurais que moram nas mais de 30 comunidades do Rio Urubu. Cabo Maciel acompanhou ontem os engenheiros da CEINFRA na comunidade de Sanguauá, no Rio Urubu, para que sejam definidos o local e as medições da área para a montagem da estrutura da rampa e do abrigo que irá servir aos produtores, dando mais segurança e qualidade de vida às pessoas. Outro assunto tratado pelo deputado Cabo Maciel com o secretário Carlos Henrique da CEINFRA foi com relação à recuperação da estrada do Itaúbal, Curupirinha e Mangueirinha, com 10, 18 e 9 quilômetros respectivamente, que atende os moradores do Rio Arairi, do município de Itacoatiara. Manaus 5:48. Governo do Amazonas lança campanha Natal Solidário para a arrecadação de kits em Enxoval. J. tem os detalhes. O governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, realizará a campanha Natal Solidário a partir da próxima segunda-feira, 23 de novembro. A ação, liderada pela primeira-dama do estado, Tayana Lima, visa a arrecadação de kits em Enxoval que serão doados para mães de baixa renda em maternidades da rede estadual de saúde durante a semana do Natal. A campanha contará com a participação de todos os órgãos da administração direta e indireta do estado, que receberão as doações e apoiarão a logística de entrega. A arrecadação, como já dissemos, começa na próxima segunda-feira e se estende até o dia 15 de dezembro, nos pontos de coleta nas sedes de órgãos do governo. O Teatro Amazonas, principal ponto turístico da capital, também receberá doações por meio do sistema Drive-Thru, respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde para evitar contaminação por Covid-19. As entregas poderão ser feitas de segunda a sexta-feiras, de 9 às 16 horas. 49 em Manaus. As ferramentas digitais se mostraram aliadas importantes para a educação durante a pandemia da Covid-19. Uma das mais utilizadas por alunos e professores, o WhatsApp, aplicativo de mensagem instantânea, foi o responsável por conduzir a segunda edição da Olimpíada de Inglês. Foram premiados na competição 4 estudantes e 3 docentes da rede estadual após um mês de disputa. Os alunos Iago Nogueira, da Escola Estadual Tiradentes, Carla Ramisa, da Escola Estadual Vicente Télio de Souza, Gabriel Trajano, do Centro Educacional de Tempo Integral Gilberto Mestrinho, e Carlos Gabriel Guimarães, da Escola Estadual de Tempo Integral Jacimar da Silva Gama, conquistaram 4 dos 6 títulos da Olimpíada de Inglês no âmbito estadual. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, SINTEP, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação, esteve no município de Tabatinga para apresentar o projeto Laboratório Competitivo. A iniciativa atenderá 20 artesãos da comunidade indígena de Umariaçu, que serão multiplicadores. Além de capacitar os artesãos, o projeto fornecerá orientações sobre o gerenciamento para a melhoria do produto, desde a formação de preços até o marketing. A equipe foi recebida por representante da FUNAI, da Secretaria de Cultura do município e pelo presidente da Associação dos Artesãos e Cultura Indígena de Umariaçu, Tertulino Francisco Mendes, da etnia ticuna. Manaus 5:51. A Prefeitura Municipal de Manaus lançou nesta semana edital para o Programa Municipal de Estágio Remunerado, que oferece 2.672 vagas para estagiário de nível médio e superior. Na seleção, 10% das vagas são para pessoas com deficiência. Exclusivamente via internet, as inscrições seguem até às 15h59 do dia 27 deste mês de novembro pelo site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, IBGP, instituição organizadora do certame, no endereço eletrônico www.ibgpconcurso.com.br. Dependendo da modalidade de ingresso, o valor da taxa de inscrição varia entre R$20
R$1.130. O processo seletivo prevê o preenchimento de 634 vagas para estudantes de nível médio e 2.038 vagas para acadêmicos de nível superior, além de formação de cadastro de reserva. Os estagiários cumprirão carga horária de 20 horas semanais com remuneração de R$300 e R$600, respectivamente, e também receberão R$132 de auxílio transporte. Em acordo com a Política Nacional para a Integração de Pessoas com Deficiência, 10% das vagas são reservadas a esses candidatos. A seleção acontece no dia 6 de dezembro por meio da prova objetiva online. Os candidatos aprovados atuarão em órgãos e secretarias da estrutura municipal em uma preparação para o mercado de trabalho com garantia de renda. Fortalecendo a cadeia produtiva dos moveleiros credenciados ao programa de regionalização do mobiliário escolar, o governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, realizou a entrega nesta semana de 115 móveis em 3 escolas estaduais em Novo Airão. De acordo com o presidente da ADS, Sérgio Litaif Filho, somente nesta semana, 7 escolas estaduais localizadas nos municípios de Novo Airão e Itacoatiara já foram contempladas com a entrega de 156 móveis. A entrega dos produtos referente à cota 2020 será efetuada no dia 31 de dezembro deste ano. Até o momento, Manaus, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Novo Airão, Itacoatiara, Parintins, Manicoré, Humaitá, Lábrea e Envira já foram atendidos, disse ele. Reeducando do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, o CDPM2, e da Penitenciária Feminina de Manaus estão atuando como auxiliar de serviços gerais e em conservação predial na nova sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, localizada na Avenida Torquato Tapajós, Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. A expectativa é de que até o final do ano esses internos sejam contratados pelo órgão e recebam remuneração, além de remissão de pena. A contratação garantirá uma economia mensal de R$66.386 aos cofres públicos. Os internos que fazem parte do programa de ressocialização Trabalhando a Liberdade estão desempenhando as funções desde a inauguração do novo prédio no final do mês de outubro. No total, 3 apenados do PFM estão encarregadas da limpeza da sede. Toda manhã, de segunda a sexta-feira, elas são levadas para a SEAP para desempenhar os serviços. A Prefeitura de Manaus convocou 210 profissionais da área de enfermagem para atuar no combate à Covid-19 na capital. A convocação foi publicada na edição 4.970 do Diário Oficial do Município na última quinta-feira. Estão sendo chamados 80 enfermeiros e 130 técnicos de enfermagem para reforçar os estabelecimentos assistenciais de saúde, e a contratação desses profissionais será temporária. Até a última quinta-feira, mais de 3.000 pessoas morreram com a Covid-19 em Manaus. Em todo o Amazonas, o número de mortes passa de 4.700, com mais de 172 mil infectados. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, disse que a convocação está sendo feita pelo cadastro de reserva da SEMA. Agora 6h12 em Manaus. O governador Wilson Lima e o secretário de Estado de Saúde, Marcelo Campelo, estiveram nesta sexta-feira em Brasília, reunidos com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na pauta principal, o reforço na estrutura da rede de saúde do Amazonas para o enfrentamento à Covid-19. J. tem mais detalhes. O governador Wilson Lima e o secretário de Estado de Saúde, Marcelo Campelo, estiveram ontem em Brasília, reunidos com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na pauta principal, o reforço na estrutura da rede de saúde do Amazonas para o enfrentamento à Covid-19. Após o envio recente de equipamentos para abertura de novos leitos de unidade de terapia intensiva UTI para pacientes com Covid-19, Pazuello assumiu o compromisso de ajudar o governo do Amazonas na montagem de estrutura hospitalar de retaguarda para o tratamento de pacientes com sequelas da doença. O governador explicou que são aqueles pacientes que já foram atingidos pelo vírus, que continuam ainda necessitando de trabalho de fisioterapia, que ainda continuam ocupando leito de UTI ou leito clínico, ou de alguma forma continuam ainda dependendo desse suporte da saúde pública.
Pública. O Ministério da Saúde já tem dado suporte no plano de contingência para o enfrentamento da Covid-19 no período sazonal das doenças respiratórias, que ocorre entre novembro e junho, quando são esperados aumentos dos casos de Covid-19. Recentemente, o Amazonas recebeu 60 respiradores, em parte usados para instalar 30 leitos novos de UTI no Hospital de Referência Delfina Aziz e 10 em outras unidades. Manaus, 6h14. Após o envio recente de equipamentos para a abertura de novos leitos de unidade de terapia intensiva UTI para pacientes de Covid-19, Pazuello assumiu o compromisso de ajudar o governo do Amazonas na montagem de estrutura hospitalar de retaguarda para o tratamento de pacientes com sequelas da doença. Os indicadores de Covid-19 no Amazonas permanecem estáveis, mas em patamares elevados. É o que aponta o boletim epidemiológico ampliado número 15 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta sexta-feira. O boletim compara o comportamento da infecção nos últimos 2 meses. Houve um aumento de 5% no número de casos de Covid-19 no estado. Na comparação entre as notificações realizadas nas semanas epidemiológicas de 30 de agosto a 5 de setembro e de 8 a 14 de novembro. Na capital, o aumento foi de 3%, no interior o aumento foi de 29%. Os municípios com maior aumento percentual no número de casos foram Santa Isabel do Rio Negro, Apuí e Anuri. Em relação aos óbitos, o boletim aponta que foram registrados 4.693 óbitos por Covid-19 no Amazonas até 14 de novembro, sendo 64% em Manaus e 36% no interior do estado. A análise epidemiológica indica que houve aumento no número de óbitos por Covid-19, principalmente entre os residentes de Manaus. Boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição de número 230, divulgado na sexta-feira, traz o registro de 740 novos casos de Covid-19. Conforme o boletim, foram confirmados 20 óbitos por Covid-19, sendo 5 ocorridos no dia 19 e 15 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.761 o total de morte. Estou interagindo com os nossos ouvintes aqui no aplicativo Mano. Nosso bom dia para todos os moradores aí do Purupuru na escuta do Jornal da Manhã. Um bom dia também pro Luzenildo Oliveira Alves, que diz o seguinte: bom dia, estamos sem energia aqui no Terra Nova 3, na rua Terra Nova e demais ruas. Atenção, concessionária de energia elétrica, o bairro Terra Nova 3, a rua Terra Nova está sem energia elétrica no momento. Nosso bom dia também pro pessoal lá do Rio Preto da Eva, bom dia também pra rapaziada da Toca do Coelho lá no Petrópolis, para o Hélio, o Cumaru, meu compadre lá em Anori, bom dia pro o soldado Ivan, bom dia pro Astrolábio e também para Lisandra Brugnara, lá da Secretaria de Estado de Infraestrutura. E um bom dia também para a coordenadora de comunicação da CEINFRA, Griciane Fernandes, que teve neném nesta semana e está bastante concorrido o apadrinhamento do moleque. Tem pelo menos 10 padrinhos e 10 madrinhas concorrendo à vaga lá na Secretaria. Saúde para você, Griciane, para o seu bebê. São agora 6h22 aí, Manaus. Polícia. Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada e prenderam um homem de 33 anos que estava com o veículo no quintal de sua casa, no conjunto residencial Castanheira, em Tefé. A detenção ocorreu quando populares informaram que a referida motocicleta foi vista no quintal da residência do infrator. Os policiais fizeram o deslocamento e, ao chegar ao local, encontraram o veículo de marca Honda, modelo Bros 150 de cor laranja. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao infrator e, juntamente com a motocicleta, foi apresentado na Delegacia Interativa de Polícia para os procedimentos cabíveis. Um homem foi morto com cerca de 3 tiros por volta das 20 horas da noite desta sexta-feira, na Avenida Altasmirim, bairro de São José, próximo à Escola de Samba Grande Família, na zona leste da cidade. A vítima ainda não foi identificada. Moradores afirmam que a vítima estava transitando no local quando indivíduos chegaram efetuando disparos de arma de fogo contra ele. Testemunhas que ouviram os disparos não informaram se os criminosos chegaram de carro ou a pé
e não souberam dar mais detalhes do ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e constatou a morte da vítima. Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros levantou mais informações ainda no local. Por volta das 20h50, o Instituto Médico Legal realizou a remoção do corpo. Um motorista do aplicativo Uber foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira em um posto de combustível localizado na entrada do bairro da Manoa, na zona norte da capital. A vítima, que trabalhava em um Celta prata identificado como 008 da equipe União Drive, foi atingida com 3 disparos de arma de fogo pouco antes das 21h. Os criminosos fugiram após o crime. Instantes depois, uma aglomeração de pessoas e carros de colegas motoristas se formou na cena do crime no posto de combustível. A suspeita inicial é de que tenha ocorrido um latrocínio, roubo seguido de morte, mas o caso ainda está sendo apurado no local e deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Loteria. A Mega Sena acumulou pela 5ª vez e pode pagar um prêmio estimado em 75 milhões de reais neste sábado para quem acertar as 6 dezenas do concurso 2320. E o sorteio será realizado a partir das 20h pelo horário de Brasília, no Espaço Loterias da Caixa, localizado no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. E vamos às loterias sorteadas ontem à noite, começando pela Lotomania, concurso de número 2121. As dezenas sorteadas foram estas: 03, 06, 08, 20, 22, 25, 28, 35, 36, 43, 44, 50, 54, 61, 66, 70, 73, 86, 96 e 97. 20 acertos, não houve acertador. Acumulado para a próxima premiação, 5 milhões de reais. 19 acertos, 5 apostas ganhadoras. Prêmio R$54.317,80. 18 acertos, 76 apostas ganhadoras. O prêmio R$2.235,10. 17 acertos, 611 apostas ganhadoras. Prêmio R$278,01. 16 acertos, 3.844 apostas ganhadoras. O prêmio R$44,19. 15 acertos, 17.363 apostas ganhadoras. Prêmio R$9,78. 0 acertos, não houve acertador. Vamos falar de quina agora, concurso 5.421. E sorteou estas dezenas: 03, 14, 38, 64, 65. repetindo, 03, 14, 38 64 e 65. 5 acertos, uma aposta ganhadora de redenção no estado do Pará e leva sozinha R$7.347.472,84. 4 acertos, 86 apostas ganhadoras, prêmio R$6.497,10. 3 acertos, 5.146 ganhadores, o prêmio R$163,27. 2 acertos, 134.705 apostas ganhadoras, prêmio R$3,43. E por fim vamos falar da Loto Fácil, concurso de número 2087. 15 acertos, uma aposta ganhadora, recebe 4 milhões, estava acumulando R$4.807.141,32 e é de Caldas Novas, em Goiás. 14 acertos, 351 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.507,03. 13 acertos, 13.590 apostas ganhadoras, prêmio R$25. 12 acertos, 168.284 apostas ganhadoras, R$10 é o prêmio. 11 acertos, 923.038 apostas ganhadoras, prêmio fixo R$5. Atenção para as dezenas do concurso 2087 da Loto Fácil: 03, 06, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25. 6 horas e 34 minutos em Manaus. Esportes. A FIFA anunciou nesta sexta-feira a data da sua premiação de Best para os melhores da temporada.
A cerimônia ocorrerá no dia 17 de dezembro de forma virtual, como forma de evitar transmissões do coronavírus. A votação começará na próxima quarta-feira, dia 25, e terminará no dia 9 de dezembro. Em seu site oficial, a FIFA afirmou que é importante homenagear tais conquistas num ano extraordinário, em que houve uma combinação de trabalho árduo e solidariedade para que o futebol tenha sido uma fonte rara de conforto e alegria para muitos. O FIFA The Best dará prêmios de melhor jogadora, melhor jogador, melhor treinador de futebol feminino, melhor treinador do futebol masculino, melhor goleira, melhor goleiro, seleção do ano masculina, seleção do ano feminina, fair play, Puskás, gol mais bonito e para uma história emocionante de torcedores. Uma novidade é que deste ano os prêmios para goleiros receberão votos também de atletas, técnicos, jornalistas e torcedores, e não mais apenas de um painel especializado. A cerimônia da FIFA será a mais importante da temporada, uma vez que a principal concorrente, a Bola de Ouro, não será entregue. A revista France Football, que entrega a Bola de Ouro, decidiu não fazer sua premiação nesta temporada também por conta da pandemia. No futebol masculino, o principal candidato a levar o prêmio é o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. No feminino, quem desponta é a atacante dinamarquesa Pernille Harder, que jogou no Wolfsburg até o fim da temporada 2019-2020 e atualmente está no Chelsea. Placar dos jogos de ontem: Campeonato Brasileiro Série D. Vamos de Campeonato Brasileiro Série B. Vitória 0, Ponte Preta também 0. Avaí 1, Confiança 0. Guarani 2, Botafogo de São Paulo 1. Sampaio Corrêa 1, Chapecoense 3. Juventude 5, Paraná Clube 0. Cruzeiro 1, Figueirense também 1. No Brasileirão, uma goleada: Bragantino 4, Bahia 0. E os jogos deste sábado pelo Brasil: Campeonato Brasileiro Série D, jogos das 15 horas. Pelotas e Novo Horizontino. Real Noroeste do Espírito Santo e Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Portuguesa do Rio de Janeiro e Ferroviária. Tubarão de Santa Catarina e Caxias. Agora às 15h30, Nacional do Paraná e Toledo também do Paraná. Jogos das 16 horas, começando com Brasiliense e Gama. União, Rondonópolis e Goiânia. Ji-Paraná e Vilhanense. Jaciobá e ABC. Aparecidense e Vitória do Espírito Santo. Tupinambás e Palmas de Tocantins. Às 17 horas jogam Joinville e Marcílio Dias. 17h30, Galvez do Acre e Independente do Pará. 18 horas tem São Caetano e São Luís. E às 19 horas, Afogados e Campinense. 20h30, Atlético da Bahia e Caldense de Minas Gerais. Agora, Campeonato Brasileiro da Série C. Estes jogos: 16 horas, Ituano e Boa Esporte Clube. 17 horas, Imperatriz e Vila Nova. No mesmo horário, Tombense e Brusque. Já às 19 horas, Santa Cruz de Pernambuco e Manaus. Campeonato Brasileiro Série B, às 16h30, hoje jogam Oeste e Brasil de Pelotas. Mesmo horário, Operário do Paraná e América de Minas Gerais. 19 horas, Cuiabá e CSA. Ainda em 19 horas, CRB e Náutico. Pelo Brasileirão, às 19 horas, jogam Atlético Paranaense e Santos. Flamengo e Curitiba também às 19 horas. E fechando a rodada de hoje, às 21 horas, tem Goiás e Palmeiras. O Cruzeiro saiu de campo mais uma vez sem vencer nesta Série B. Foi assim em 14 dos 22 jogos que fez na competição. Os erros apresentados no empate por 1-1 com o Figueirense em pleno Mineirão lembraram muito aqueles que assombravam o time sob o comando de Anderson Moreira e Ney Franco. O futebol ruim justifica o fato de o G4 da Série B, 12 pontos, nunca estar mais perto do que o Z4, 5 pontos para o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro está mais próximo do rebaixamento para a Série D do que para voltar para a Série A. O Bragantino precisou de apenas 20 minutos para decidir a parada contra o Bahia, com 2 gols de Claudinho e 1 de Ítalo. A superioridade do Massa Bruta foi tamanha que Elinho ainda ampliou o placar e transformou a vitória em goleada. De 4-0. E com o resultado, o Bragantino vai a 26 pontos, sobe 7 posições e agora ocupa a 10ª posição. Mas vai precisar esperar o complemento da rodada. O tricolor segue com 28 pontos na 9ª posição. 6h39 em Manaus. A seguir, parcela do auxílio emergencial entra na conta neste domingo a nascidos em janeiro. Receita abre consulta lote residual do imposto de restituição do imposto de renda na próxima segunda-feira.
Presidente Jair Bolsonaro visita o Amapá e assina medida que isenta do pagamento da conta de luz atingidas pelo apagão. E ainda, STJ cria grupo para elaborar políticas de igualdade racial. Eduardo, coleguinho, o que é fair play? Fair play. É o bom jogo, é a camaradagem em campo, é a não agressão. E Puskás? É o nome de um jogador da Bulgária, se não me engano, que foi um grande atleta. Gol mais bonito, né? Puskás é o nome dele? Essa... E fair play é a jogada em camaradagem. Isso, é o camarada não se agredir em campo. Bom entendimento em campo e tal. Exatamente. Últimas notícias. O dólar fechou em alta de 1,36%, cotado a R$5,38,61 nesta sexta-feira, mas acumulou queda semanal de 1,60% na esteira do maior otimismo global sobre o desenvolvimento de vacinas para a Covid-19. A Bolsa de Valores brasileira B3 fecha em queda nesta sexta-feira com o noticiário doméstico esvaziado após o fim da temporada de balanços corporativos. O Ibovespa caiu 0,59% a 106.042 pontos. A semana, contudo, terminou com alta de 1,20%. A Caixa Econômica Federal vai iniciar o ciclo 5 do auxílio emergencial em novembro. Portanto, se você está querendo se planejar, a 8ª parcela do benefício no valor de R$300 vai entrar na conta digital neste domingo. Na data será a vez dos aprovados que não são beneficiários do Bolsa Família, que nasceram em janeiro, receberam o 8º pagamento do auxílio emergencial. O calendário do ciclo 5 prevê pagamentos dos valores até o dia 12 de dezembro, quando será a vez de quem nasceu em dezembro receber os R$300. A venda de reservas internacionais para reduzir o endividamento público está no cardápio do governo, mas a decisão cabe ao Banco Central, disse ontem o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. Em entrevista à imprensa, ele lembrou que o procedimento foi executado no ano passado e poderá ser repetido em 2021, caso haja intenção. A cobrança dos reajustes anual e por faixa etária dos planos de saúde, suspensa desde agosto por causa da pandemia de Covid-19, será paga em 12 meses. A partir de janeiro próximo. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determinou ainda que as operadoras esclareçam os valores cobrados nos boletos a partir de janeiro de 2021. A ADCOL definiu também os reajustes máximos que poderão ser cobrados para os planos individuais regulamentados, que são os contratados a partir de 2 de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei número 9.656/98 e para os planos anteriores a essa legislação, que tem o reajuste regulamentado por termos de compromisso. Manaus 6:46. E atenção, a Receita Federal vai abrir na próxima segunda-feira, dia 23, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda 2020 do mês de novembro. O lote residual será para 198.967 contribuintes, totalizando mais de 399 milhões de reais. Segundo a Receita, o dinheiro das restituições será depositado no dia 30 de novembro. As consultas poderão ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. A Caixa Econômica Federal vai iniciar o ciclo 5 do auxílio emergencial em novembro. Portanto, se você está querendo se planejar, a 8ª parcela do benefício no valor de R$300 vai entrar na conta digital neste domingo. E a Embraer e a EDP Brasil anunciaram nesta sexta-feira parceria para pesquisa de avião elétrico com a empresa do setor de energia, realizando um aporte para a aquisição da solução de tecnologia de armazenamento de energia e recarga do avião demonstrador de tecnologia de propulsão 100% elétrica. O protótipo, que usa um EMB 203 Ipanema como plataforma de testes, já está em desenvolvimento e tem o primeiro voo previsto para 2021. Governo e liderança do Congresso construíram uma regra de transição junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, para abrir caminho à destinação de recursos na reta final do ano a obras que serão executadas só ao longo de 2021. A negociação é uma forma de aplacar a ira de parlamentares
parlamentares que viram o dinheiro travado por uma norma do Ministério da Economia. O impasse acabou embolando ainda mais o meio de campo das articulações para tentar avançar na pauta econômica do fim de 2020. A Organização Mundial do Comércio disse nesta sexta-feira que o comércio global de bens se recuperou no terceiro trimestre em relação aos lockdowns provocados pela Covid-19, mas previu uma desaceleração no final de 2020. A OMC disse que seu barômetro para o comércio de bens subiu para 100,7 pontos ante uma mínima recorde de 84,5 pontos registrada em agosto, impulsionado por um aumento nas encomendas de exportação. Uma leitura maior de que 100 indica crescimento acima da tendência. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determinou que os planos de saúde deverão registrar os valores de 2020 de forma diluída em 12 meses a partir de janeiro de 2021. O órgão havia determinado em agosto a suspensão das correções de valores pagos pelos beneficiários por 120 dias em virtude da pandemia do novo coronavírus. O Senado aprovou nesta semana por 69 votos a 1 um projeto que determina como deverá ser aplicado o dinheiro do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. E o texto segue para a sanção presidencial. A proposta obriga a implementação de internet banda larga em velocidades adequadas em todas as escolas públicas do país, principalmente aquelas localizadas fora das cidades. Conforme o projeto, o poder público tem até 2024 para cumprir a meta. 6:49. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, segue monitorando pessoalmente a irrigação de transformadores e subestações de energia no Amapá. Após a autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para o uso de 2 usinas termoelétricas no estado, o ministro Albuquerque acionou mais cedo o gerador de uma delas. Além do uso das usinas em caráter excepcional, o Ministério de Minas e Energia já havia autorizado a instalação de 22 unidades emergenciais de geração de energia na região. A subestação Santa Rita recebeu 13 geradores, enquanto a subestação Santana recebeu outros 9 geradores. O presidente Jair Bolsonaro vai aproveitar a viagem ao Amapá neste sábado para assinar a medida provisória que estabelece uma ajuda social por meio da isenção do pagamento da conta de energia elétrica para os consumidores do estado afetados pelo apagão do último dia 3. A isenção é prevista para o mês de novembro e custará R$60 milhões, recursos a serem aportados pelo Tesouro Nacional. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Ítalo Fioravante Sabo Mendes, derrubou ontem a decisão de um juiz do Amapá que determinou o afastamento provisório de toda a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e do Operador Nacional do Sistema, ONS. O magistrado atendeu ao recurso protocolado pela Advocacia Geral da União. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministro Humberto Martins, instituiu nesta sexta-feira, Dia da Consciência Negra, um grupo de trabalho destinado à elaboração de estudos e propostas para a formulação de políticas sobre igualdade racial na Corte. A medida que consta da portaria 404/2020 vem na sequência das conclusões de uma comissão do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que indicou a necessidade de aprofundar o debate sobre o tema e construir ações afirmativas em todos os segmentos do Poder Judiciário, com a finalidade de eliminar a desigualdade racial no Judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral informou ontem que circulam nas redes sociais mensagens falsas sobre a anulação das eleições em alguns municípios por suspeita de fraude na urna eletrônica. Segundo o TSE, desde a implantação da votação por meio eletrônico em 1996, nunca houve constatação de fraude no sistema de votação. Em nota, o tribunal reafirmou que o dispositivo tem 30 camadas de segurança para dificultar fraudes. Os dados são transmitidos por uma rede privada sem conexão à internet ou Bluetooth, e lacres de segurança alertam sobre qualquer tentativa de violação dos dados. Manaus 6:52. Protestos antirracistas foram registrados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em outras capitais brasileiras nesta sexta-feira, após a morte de João Alberto Silveira. Ele foi espancado e morto por 2 homens brancos que faziam segurança de uma unidade do Carrefour na capital gaúcha. Os suspeitos tiveram prisão preventiva decretada. Laudo inicial aponta que o soldador de 40 anos foi morto por asfixia. As análises iniciais do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul apontaram para a possibilidade
possibilidade de asfixia como causa da morte do homem negro espancado na última quinta-feira em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre. Segundo o IGP, estão previstos outros exames laboratoriais e os laudos definitivos devem ser concluídos nos próximos dias. O corpo foi levado aos departamentos de criminalística e médico legal ainda na noite da quinta-feira. A liberação ocorreu na tarde da sexta-feira, dia 20. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi espancado e morto por 2 seguranças brancos na véspera do Dia da Consciência Negra. As agressões e a imobilização duraram mais de 5 minutos. A morte brutal de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, espancado em um supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre, ganhou as páginas online de jornais estrangeiros nesta sexta-feira. Manaus 6:53. Vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo Amazonas em Tempo que Estampa. Pandemia, luto e fragilidade no interior do Amazonas. O que diz a crítica? Economia, puxando a retomada. Pequenos gigantes, micro e pequenos negócios crescem na crise e ajudam a reaquecer a economia brasileira. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai. A técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Horas no ar, Difusora.